Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula do curso Iluminar 2025. Hoje vamos falar sobre o assunto de saúde. Estamos aqui nessa noite de calor. De sono já, porque são 10 horas da noite. Então tamo aí, né, galera? Tamo aí porque só vamos dar ali, né? Que o tempo é curto. Vamos falar sobre a saúde pelo ponto de vista energético espiritual. Olha, eu anotei um monte de coisa aqui pra vocês, tá? Que eu organizo meu pensamento melhor escrevendo, falar a verdade, tá? Consigo me expressar melhor escrevendo. Então, deixa eu ir lá pra parte que começa, né? Ai. Nossa, botei bastante, né? Aqui. Aula 3, então. Saúde do ponto de vista energético espiritual. Primeiro conceito que nós devemos falar é a respeito que vocês já devem saber, se não sabem, vou ficar sabendo agora, que tudo é energia. Tudo é energia. Desde o elemento mais denso, que é o ósmio metálico, até o mais sutil, como o éter, são feitos do mesmo material chamado energia divina. Sendo assim, nosso corpo físico também é energia. E como tal, também é influenciado pelas experiências que vivemos, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, bem como tipo de comida, rotina de sono, exercício. Ou seja, o corpo físico também é influenciado por energia, ainda mais que a maior parte dele é feito por água. E a água é muito suscetível às vibrações, né? Então, tudo que a gente ingere, não só de comida, como de filme, música, notícia, sentimentos, pensamentos, tudo isso causa uma impressão energética no nosso corpo físico, tá? Ok? Tá, resumidamente, esta parte seria isso. Vamos ver. E como vocês sabem, foi estudando nas aulas anteriores, até surgir as coisas aqui da terceira dimensão, as coisas começam... Até surgir a terceira dimensão e tudo que nela contém, as coisas começam a surgir em dimensões superiores, aí lá de cima, da sétima dimensão, primeira dimensão mais densa, mais material. Aí vai descendo para a sétima, vai mais densificando mais, até que chega na terceira dimensão, tá? E a mesma coisa com as doenças, tá? As doenças, do ponto de vista espiritual, elas começam a surgir no plano astral, né? Numa dimensão superior, para depois vir a se materializar aqui. No plano físico, ou seja, a doença, ela começa na alma. Ui, tem um bicho neném, acho que é uma barata. Não sendo aranha, tá bom, não gosto de aranha. Continuando. As doenças começam na alma, através de sentimentos e pensamentos desagradáveis acumulados, como ódio, raiva, mágoa, falta. Quando a gente ignora todos esses sentimentos e pensamentos desagradáveis, eles vão se acumulando e densificando, até criar-se um bloco de energia negativa que também vai se densificando e cria uma doença, tá? Vamos ver. Esses sentimentos desagradáveis, eles têm origem às crenças limitantes, né? Cada mau hábito surge de um pensamento negativo, que não é ignorado, e continua se processando no cérebro até se tornar automático. Então, como é que surgem os maus hábitos, né? Os maus hábitos. Assim como o próprio mal que você vai fazer a si ou ao outro, surge assim, né? Surge de um pensamento negativo, né? Que é alimentado até se tornar um hábito. E de um hábito para uma ação é 2 toques. A própria imunidade é influenciada pelas crenças pessoais.
Assim como os hábitos e estado emocional, os hábitos são influenciados pelo estado emocional, pelas crenças também, né? E as doenças genéticas nada mais são do que crenças limitantes herdadas da família, padrões negativos, bloqueios emocionais herdados da família. Porque tem uma lei que diz que é semelhante com semelhante, ou seja, a gente reencarna, geralmente, que há exceções, né? A gente reencarna o que é semelhante a nós vibracionalmente. Cada energia que é permitido entrar dentro de si. Aliás, entrar sempre entra, né? Mas que é permitido entrar e ficar, né? Fica aumentando através de ignorar, é gravada em cada célula. Cada energia, então, bota ali um carimbinho na célula. O corpo fala, o corpo sente, ele é um ser vivo à parte de nós. Por isso que é interessante observar e ouvir o que o corpo tem a dizer. O corpo sabe quanto de água ele tem que tomar, ele sabe o quanto de comida ele tem que comer, o que tem que comer, ele sabe, ele é um ser inteligente. Mas assim como o mal serve ao processo de desenvolvimento da consciência, a doença também serve para a alma, porque a doença ela é um meio de cura da alma, né? A doença no corpo cura a alma, resumidamente. Naturalmente, que apesar das pessoas darem, no geral, darem mais importância à vida material e ao bem-estar material, por ser só isso que as pessoas no mundo conhecem, é normal. E por isso talvez seja difícil compreender que para a alma, o ser que você realmente é, a vida é apenas um instante e uma simulação. E o que realmente importa para a alma é a cura e a expansão dela, a libertação dela da roda de reencarnação. Então, a alma ela não tá nem aí, claro, ela leva em consideração também o bem-estar emocional e tudo mais, né? O que tu pode suportar, né? A alma, ela quer saber de expandir, não importa se vai ter que botar uma doença no teu corpo ou não. E além disso, ficar doente faz parte de estar vivo, faz parte dessa experiência de estar encarnado na terceira dimensão, né? Também aqui, ó, quando a gente está encarnado, sempre vai ter algo para ser visto, curado, reintegrado. Às vezes não é nem nós, que precisamos curar ou ver algo, mas aí a gente fica doente e acaba afetando alguém da nossa família que precisa aprender algo. Às vezes não é sobre nós, né? Então, sempre, na existência sempre vai ter algo a ser visto, curado e reintegrado, pois perfeito nem a fonte criadora é. Porque dizer que há uma perfeição implica em conclusão, e a fonte criadora não tem conclusão. Ela é infinita, ela é além, né? Porém, quando decidirem, por livre e espontânea vontade, de deixarem a terceira dimensão, podem continuar esta caminhada de expansão de formas mais agradáveis e dimensões superiores, mas por enquanto é o que a gente tem, cara, né? Quando a gente for passar para a quinta dimensão, vai demorar um bom tempo ainda, pelo jeito, né? Não posso dizer tempo exato, porque existem inúmeras realidades. Não se sabe que vocês vão escolher como humanidade. Pode ser breve, pode ser, né, mais longo, mas o importante é o que está acontecendo. Tudo no tempo certo. Mas a quinta dimensão não se evolui mais por sofrimento, se evolui através da própria intuição, do próprio sentido, né? E assim vai. Claro que em determinado nível de consciência, quando você está encarnado, né? Quando você alcança ali a partir da quarta iniciação, que é quando se ancora a alma no plano físico, as doenças mais difíceis já não vão ocorrer, como câncer, AIDS, essas mais punk, mais forte, não vai acontecer. Tá? Muito difícil. O que já facilita muito a vida material. Mas vai continuar pegando gripe. Vai continuar pegando, né? Vai continuar pegando umas doencinhas aí. Tá. Simplificando a origem da doença. Eu fiz uma simplificação. A doença. Surge um pensamento negativo que é alimentado, ao invés de ser podado, né? De ser transformado ou questionado. E isso vira uma crença limitante.
A crença vira um padrão emocional negativo que vai se densificando. E então, a partir disso, o corpo físico vai se debilitando até surgir de fato a doença. Por isso que se vê que a maioria das vezes, né, que tem casos de que tem que ser de repente porque é karma, ou porque também não foi visto, às vezes não foi visto, né, enfim, há casos de casos. Mas a maioria das vezes vocês vão ver que até virar um câncer, por exemplo, uma doença forte assim, o corpo vai dando vários sinais, tá? E como tratar as crenças limitantes, né? Como impedir que pensamentos virem crenças, ou melhor, como tirar as crenças limitantes que já tem. Adoro falar isso porque é o que vocês menos fazem no planeta, mas eu também, né? Né? Tamo tudo junto aí, é o que a gente menos faz, mas é essa a única fórmula. Autoreflexão. Através da meditação, observar os próprios pensamentos e sentimentos para identificar os padrões negativos, tá? Esse é o primeiro passo. Depois, questionar. Pergunte a si mesmo se são verdades absolutas ou se são apenas pensamentos. Tá? Depois, se ainda precisar, procure evidências e exemplos que contradizem essas crenças. Pessoas que estiveram na mesma situação, por exemplo, e obtiveram sucesso. Tá? E aí depois, troque por crenças positivas e empoderadoras. Vocês podem fazer uso das afirmações. Crie afirmações positivas que reforcem as novas crenças. Repita regularmente para si mesmo. Por isso que os decretos são muito interessantes para a evolução. Lembre-se que isso leva tempo, trabalho e dedicação. Não é um processo rápido e simples. E você vai cair às vezes, mas é importante que não desista. Né? É difícil quebrar um padrão. Quando ficar doente, reflita o que você precisa aprender com a situação. O que aquela doença quer te mostrar. Ou o que você tem que buscar ou precisa soltar. Enfim, né? Observe ao invés de ficar, ai meu Deus, Deus me abandonou. Ai, não me ajuda em nada. Vários pensamentos negativos, né? Ah, eu vou morrer. Não, não é assim que funciona. Tendo em vista isso, nós temos várias ferramentas para ajudar, né? Já que nós não temos consenso, vou fazer um rapé também. Vamos ver. Temos várias ferramentas para ajudar. Uma delas é a psicossomática. Adoro. A psicossomática é a linguagem do corpo que aponta a possível origem emocional. Ou seja, cada caso é único, é apenas uma generalização que dá dicas. Dá dicas para tu ver ali por aquele caminho, entendeu? Tipo, é uma seta dizendo, vai por ali mais ou menos, ó. Entendeu? Mas não é 100% isso. Cada caso é um caso. Porque tem que levar em consideração, principalmente quando a gente fala por mãe e pai, porque como tem papéis invertidos, tem pai que tá com a energia no lugar da mãe, né, a energia mais feminina, tem mãe que tá no lugar do pai, com a energia mais masculina. Às vezes não teve muita presença do pai e da mãe, e a tua referência de mãe vai ser tua tia, vai ser uma vizinha, uma avó, tá? Então, encaixem na realidade de vocês. Usem o óbvio. Então, vamos lá. Vou tentar falar todas. Ó, primeira doença. E vocês não vão usar isso aqui pra julgar os outros, hein? É pra ajudar e pra se ajudar. Só fala pra quem perguntar, pra quem tiver interesse. Ó, primeira doença. Alcoolismo. É uma dinâmica que... depois eu vou falar de onde é que eu tirei isso. Essa parte aqui da psicossomática. É um professor que ele oferece um curso gratuito muito bom no YouTube. Tá. Alcoolismo. Dinâmica de dependente e codependente de algo. O álcool é substituto de algo que faltou na primeira infância. Geralmente leite ou atenção materna.
Que a criança ela se alimenta de atenção, de carinho, de palavras e do leite. Então é isso aí, tá faltando tendo uma falta ali daquilo ali. Geralmente é isso, mas como disse, e às vezes não é nem que, como eu digo assim, ó, não é nem que faltou, mas que a criança entendeu que faltou. Tipo, a mãe um dia a mãe teve que ir no mercado e deixou a criança com a tia, e a criança ficou com fome nesse processo e gravou. E criança, ela não entende, ela não racionaliza as coisas, né? Tá. Segunda doença, alopécia. Dinâmica da perda da liberdade e identidade. Uma punição através da culpa, uma autopunição. Alopécia é a pessoa que não tem liberdade de ser quem ela é. Ela não tem uma identidade própria. Ela se deixa influenciar demais pelo mundo, pelo que os outros pensam, geralmente por uma pessoa muito querida, que ela ama, geralmente, por exemplo, a mãe, o pai. E aí, ao mesmo tempo que ela percebe isso, ela não tem coragem. Não tem coragem de dizer um não, de pôr limites. Ela não tem coragem disso e sente raiva, né? Porque é uma situação que tu vai ter raiva, né? Tu tá sendo impedido de ser quem tu é. E aí não tem coragem de pôr limites, não tem coragem de pôr isso pra fora e se pune daí. Se pune através da culpa, uma autopunição. Demência, que pega o Alzheimer também. Pessoas presas demais à família, sem objetivos fora da família, sem sonhos próprios. Demência, Alzheimer pega as pessoas que não têm vida própria, que esqueceram de si mesmas. Vou fazer um rapecito. Ansiedade. Ansiedade é sair do presente, por ele estar dolorido. Uma das escapatórias é ir para o futuro. É preciso ver o que dói, o porquê que tu tá querendo sair do presente, né? Principalmente se tiver depressão junto, que aí tu tá tentando escapar pro futuro e pro passado, mas não quer ficar no presente. Autismo. Dinâmica do autismo, conflitos vividos na maternidade ou identificação com alguma criança que morreu no passado. Que é esses conflitos vividos na maternidade? Quando a mãe, ao viver a maternidade, teve o filho por acidente, ou para preencher Brasil, para perder marido, ou queria um menino e veio uma menina, tá? Esses conflitos ali podem gerar. Lembrando que do ponto de vista espiritual, depois eu vou falar no final, tá? Arritmia. Conflitos emocionais fortes não resolvidos. Tu quer algo. Arritmia e ansiedade estão bem parecidos. Tu quer algo. Tu sabe o que tu tem que fazer, mas não faz. Tu quer avançar, mas não faz. E aí fica aquela setinha lá, ó. Faz, veja. Bronquite. Dificuldade de pôr pra fora o emocional através de limites. Pessoa difícil de pôr pra fora as questões emocionais. Botar limite no que o outro interfere no meu emocional. Estar sendo sufocado por alguém. Excesso de zelo. Mas a bronquite também, ela pega a parte de ambientes tóxicos. Tu vive no ambiente tóxico. Vai ter bronquite, rinite, essas coisas assim. Borderline. Observar se há problema entre os pais.
tá? Borderline, observar se teve algum problema com os pais ali na infância, traição, mentira, alguma coisa. Vocês brigavam até dentro da barriga da mãe. Além da falta de limite e ordem do pai, ou figura de autoridade, né? O câncer. O câncer em si é uma coisa que invade. Aquele que aceita tudo e existe para o outro. Permitindo que o problema do outro te invada. Dando mais valor para o outro do que a si próprio. Cria só para se salvar do câncer, crie sua própria identidade e aprenda a dizer não. Candidíase vaginal. Não só isso, a candidíase, como todas as outras infecções ali nas partes genitais, ok? Vai ser pesado, ó. Olha só o que é a candidíase, infecção de bexiga, tudo de útero, tudo ali. O que isso quer dizer? É porque a pessoa, do fundo, vê a sexualidade como algo sujo, feio ou errado. Tá? É comum a pessoa não ter só candidíase, como várias outras infecções recorrentes da área. Ou seja, tu cura e volta, cura e volta. É preciso ver se foi autorizada a ser mulher, a seguir para a vida e ter uma sexualidade saudável. Autorizada, se foi autorizada a ter prazer. E o principalmente que traz isso é culpa. E para se livrar da culpa, é necessário pôr as coisas às claras com os envolvidos. Se for possível, e perdão. Pedir perdão. Então é uma autopunição. Pessoas que foram abusadas têm essa questão de culpa também. Tipo, o que eu fiz de errado por aquilo? Por que ela traz? Porque a vítima vai sempre se botar, né? Como culpa. Compulsão alimentar e obesidade. A gorduragem vem da mãe. Falta de nutrição emocional ou física. Fome da mãe e tudo que ela representa. Então, por um lado, a compulsão alimentar e obesidade pode ser fome da mãe, que é o quê? Proteção, nutrição, segurança. Ou, por outro lado, excesso de amor. Ou, por outro lado, a mãe sufocou com tanto amor que nunca é o suficiente. Pois nunca é o suficiente. Dependência química. É a mesma coisa que o alcoolismo. Depressão, excesso de passado que não consegue viver no presente. Isso vem muito de raiva, mágoa e etc. acima de alguma pessoa que se teve afeto, mas que a pessoa não consegue pôr para fora, que vai destruindo a pessoa gradualmente. Diabetes, excesso de coisas fora, mas dentro há um vazio. Busca muito fora. Que as pessoas que geralmente ajudam muito os outros tentam preencher o vazio interno com coisas externas, né? Falta de doçura na vida. Uma dinâmica que acontece é a mãe ainda grudada no filho e ignora o pai. Excesso de zelo. É um amor posto de forma errada. Doenças de visão. Quando a pessoa não quer ver algo que está na frente dela. Para proteger daquilo que não se quer ver. Não quer ver algo que está ali na cara. Se tem dificuldade de ver perto, geralmente é algum problema com a mãe. Longe, algum problema com o pai. Endometriose. Algum problema com o feminino. Aversão a ter filhos. Isso aqui eu achei interessantíssimo. Enxaqueca. Falta de descarga da energia sexual. Sexualidade, falta de descarga da energia sexual. Ou seja, pessoa com muito acúmulo de energia sexual sem transmutar,
vai ter enxaqueca. Vê que eu tô transitando bem, porque eu não tenho enxaqueca. Eu sendo celibatária. Só tem enxaqueca quando eu não tomo água. Ó, a sexualidade saudável, ela corta o vínculo da infância. Ela te torna o adulto. Quando a pessoa fica muito filhinho da mamãe, ah, seu bebê, sua criança, e não cresce, não vira um adulto, vai dar problema na sexualidade dela. Epilepsia. No geral, vê se tem uma morte na família que não foi vista. Um segredo importante também, porque a epilepsia, ela denuncia algo que foi oculto, tá? Geralmente, tem que investigar. Escoliose é da criança que carrega peso emocional demais dos outros, principalmente dos pais. Que eles, tipo, os pais não separam por causa da criança. A criança vai carregar esse peso, tá? Fibromialgia. Conflitos emocionais reprimindo algo. Herpes labial, punição. Autopunição. Parecido com a candidíase. Hipertensão arterial, excesso de energia. Geralmente fica carregando o problema dos outros para não ver o dele. Já o hipotenso, que é a pressão baixa, não vê o problema dele, mas entrega para os outros. Enfim, a pessoa que não cuida de si se ignora, né? Vai ter a pressão alta, aquela que ignora a si mesmo e cuida dos outros. Eu tô começando a ter pressão alta. E vai ter pressão baixa, aqueles que não cuidam, não quer saber do próprio problema, entrega para os outros ainda. Deixa que os outros resolvem. Cai qualquer coisinha de errado, minha pressão. Né? Minha pressão baixou. Insônia, falta de segurança emocional. Geralmente de situações da infância. Relação com a vida no útero, com gravidez difícil. Né? As mães que tiveram gravidez difícil, que foram traídas, maltratadas na gravidez. Né? Vai dar essa sensação aí de falta de segurança emocional. Intolerância à lactose, um bloqueio ao feminino e ou à mãe. Quando a gente vê um bloqueio, algum problema com a mãe, pode ser devido a mãe sofrendo, a mãe, sabe? Aí enxergar o feminino como algo frágil ou incapaz de te proteger. Isso dá obesidade também, né? Ver a mãe sofrendo dá obesidade. A mãe sofrendo e não podendo fazer nada, dá obesidade. Gordurinha. Labirintite. Mudanças de referência na vida. Mudança brusca na vida em relação a algo desconhecido. Né? O medo das mudanças que a vida tem, que sobe e desce da vida. Lúpus. Doenças autoimunes no geral. Que significa que eu destruo a mim mesma. Falta de identidade, falta de personalidade própria. Fora do papel que lhe cabe. Geralmente, aquela criança que morreu o pai fica no lugar do pai. Que é o pai dos pais. Em vez de ficar no lugar de filho, assumir o lugar dos pais. Melasma. Conflito com a sexualidade se a pessoa se incomoda muito com a melasma. Vai ter incômodo por virar mãe. Tá? Osteoporose, mesmo sentido da cifose. Problema das estruturas é porque carrega coisa demais, né? Ovário policístico, barreira contra a gravidez e ao feminino. Comum estar fazendo uma função masculina na família, ou identificada com algum homem da família. Excesso de identificação, né? Parkinson, excesso de racionalidade, ignora o emocional. Rinite, bloqueio emocional em relação ao ambiente. Ambiente tóxico da rinite. Suicídio, vontade de matar algo dentro de si. O que quer matar? A falta, a ansiedade, o trauma. Né? TDAH, estímulos demais e ação física em falta. Além da falta paterna, que é o que dá a energia, além da falta da energia paterna, a energia masculina, que é o que põe os limites, ordem e lei.
Estímulos demais. É o que as crianças hoje em dia estão recebendo muito estímulo. É desenho, é tudo pronto. Mas pouca ação física. Tiroide. Muita energia sem foco. Então, cria-se barreira e cria o hipotiroidismo. Então, tiroide ali, ó, a questão é muita energia, mas sem foco direcionado. É uma coisa muito louca, entendeu? Toque. Necessidade de ordem fora, porque dentro de si tá uma desordem. Então, essas questões ali foram as principais doenças do curso gratuito Doenças de A a Z, do Fernando Freitas CS. Tem no YouTube. Eu fiz assim de uma forma resumida, porque ele fala bastante, ele explica bastante, tá? Mas não só isso, assim, para concluir, eu posso dizer o seguinte para vocês: assim como há coisas que, como eu falei, filmes, músicas, alimentos que te adoecem, há coisas que te curam também. Existem determinadas músicas, determinados filmes, conteúdos, culturas que te cura, te cura. Então depende o que tu observa, o que tu consome no teu dia a dia. Se tu vai ficar escutando música de corno, de traição, de festa, ou se tu vai escutar uma música que fala de amor, mas amor mesmo, não essas putaria aí. Fala de amor, de paz, uma vibração mais elevada, uma música clássica, um mantra, uma música religiosa, né? Os pontos, música gospel, dependendo da música gospel, né? Tudo isso ajuda a curar. Ver notícias boas, ler livros, filmes, cultura de verdade, coisa que te edifica, assim como é a tua própria palavra. Se tu ficar falando mal da vida dos outros, fofocando, tu vai te adoecer. Mas se tu for falar de coisas que edificam, que fortalecem, que empoderam, tu vai estar te curando. Então, sempre se observar, porque o que a gente tem, a nossa consciência, como isso no geral, né, do ser humano, é apenas a pontinha de um iceberg. A gente tem pouquíssima consciência do que acontece dentro da gente. E a gente expande essa consciência olhando para dentro de si. Não só isso, esses ensinamentos que eu estou passando aqui também ajudam a expandir a consciência. E outros ensinamentos de outras pessoas também. Porque tudo aquilo que te ajuda a ver além do que tu já sabe, do que tu já vê, expande a tua consciência. Então, a cura só depende de vocês. Então é isso, até a próxima aula, galerinha.